A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu sou a Juliana Vaz e eu trago para a tua vida uma mensagem do coração de Deus. É tempo de mudança. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas o final deles é a morte. Mas a Bíblia também diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sabe, quando eu era menina, adolescente, eu recebi uma dica de um primo. Eu fazia um bolinho de carne chamado almôndega e os meus bolinhos sempre se desmanchavam na panela na hora da fritura. Um dia, o meu primo chega até mim e ele me dá um conselho para que os meus bolinhos não se desmanchem mais. Só que o meu primo gostava muito de dar conselhos e naquele dia eu não queria ouvir o conselho do meu primo. Então eu disse a ele que não queria ouvir aquele conselho, que eu é quem estava ali a fazer aqueles bolos, aqueles bolinhos de carne e não precisava do conselho dele. E aí naquele momento ele me disse assim: Juliana, escuta o meu conselho. Se tu tirar algum proveito dele, isso vai ser bom para a tua vida. Mas se não houver proveito no meu conselho, então descarta-o. E diante dessa palavra, eu resolvi ouvir. Ouvindo o conselho do meu primo, eu incorporei aquela ideia que ele me deu no meu bolinho. E isso me trouxe um resultado muito bom, o que me fez, durante muito tempo, me utilizar daquele conselho nessa receita. Sabe o que eu quero te dizer com essa palavra? É que muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus sem sequer tê-la ouvido ou tê-la aplicado em sua vida. Sabe, muitas pessoas andam pelos seus próprios caminhos sem sequer entender que é possível encontrar um caminho melhor. Sabe, a soberba, o orgulho, o pecado que nos cega, nos afasta dos caminhos bons e nos conduz aos maus caminhos. Sabe, muitas vezes nós estendemos as mãos para alguém, querendo ajudar essa pessoa, e a pessoa diz: ei, eu não preciso de você, ei, eu não preciso da sua ajuda. Então, a soberba que toma conta da vida das pessoas, ela a conduz. A soberba conduz as pessoas à ruína. Sabe, outro dia eu ouvi a história de um homem que foi chamado para fazer uma oração na casa de uma mulher. E quando esse homem chega na casa desta mulher, muito pobre, muito humilde, aliás, humildade não é sinônimo de pobreza, mas a pobreza tomou conta daquela mulher. E ela ali no estado de miséria, já velha, o rapaz olha para um quadro na sua casa e lhe pergunta por que ela vivia daquela forma. E ele perguntou sobre aquele quadro. E ela disse que ganhou do seu patrão. E achou tão bonito, mandou moldurá-lo e colocá-lo na parede. E ele disse para ela que aquele quadro era um testamento. E naquele testamento ele deixava muitas riquezas e muitas posses para a vida daquela mulher. Sabe, às vezes nós escolhemos simplesmente por não saber ouvir, simplesmente pela soberba que está no nosso coração, tendo
as promessas de Deus para a nossa vida. Através da palavra de Deus, nós escolhemos caminhos maus que nos levam à morte. Sem conhecer aquilo que Ele reservou para as nossas vidas, assim como essa mulher tinha em sua casa um quadro que na verdade não era um quadro, era um testamento. Era um testamento que lhe deixava riquezas e posses. E quando você tem em suas mãos a Bíblia Sagrada e não a lê, você faz exatamente como essa mulher. Você não compreende a promessa de Deus para a sua vida, as riquezas e as posses que o Senhor entregou para ti, através da sua palavra, do seu testamento. E talvez você esteja vivendo uma vida miserável, simplesmente porque tirou a sua própria conclusão sobre a palavra de Deus. Simplesmente por talvez não ter tempo para ouvi-la ou para lê-la. Sabe, nós temos oportunidade nas nossas vidas de fazer aquilo que é certo. Mas às vezes nós acreditamos que somos os donos da razão. Nós acreditamos que aquilo que nós sabemos já é suficiente. E muitas vezes sem base nenhuma para o que nós estamos dizendo, mas simplesmente pelo pecado que opera em nós. Nós nos afastamos dos caminhos bons e nós caminhamos por caminhos que nos levarão à morte. Eu trago essa reflexão para a tua vida e eu quero te dizer hoje, para que você venha, através do Espírito Santo, pedir direção a Deus. Peça a Deus direção em sua palavra, para que Ele te conduza à verdade, para que Ele te conduza ao entendimento daquilo que Ele preparou para a tua vida, através do Senhor Jesus Cristo, através do Filho único do Senhor Deus, que desceu à terra, que enfrentou uma morte e morte de cruz, a maldade do homem, a morte sangrenta na qual ele mesmo se entregou para que você tivesse vida. E não é qualquer vida, vida com abundância, vida eterna. E o Senhor alcança a tua vida através desse vídeo, através desse áudio, para te dizer que Ele te ama e que não é necessário que você viva uma vida miserável. E por favor, não me interprete mal. Quando eu falo de miséria, eu falo de miséria espiritual. Posso também estar falando de miséria material, porque o Senhor sempre tem o melhor para os seus filhos. E a Bíblia diz, Davi diz que ele é velho, que ele foi moço, e em toda a sua vida nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. E é por isso que eu te trago esta palavra. Talvez você esteja vivendo uma vida miserável e você não consegue entender como essa mulher. Mas você tem um testamento em suas mãos. Você recebeu uma herança e está morrendo sem conhecer essa herança. Simplesmente porque talvez você diga, ei, isso é bobagem. Alguém falou que essa palavra é isso ou aquilo. Alguém tirou as suas próprias conclusões. Mas você é diferente. E com certeza, você hoje, nesse dia, recebe e toma posse do testamento que o Senhor entregou em tuas mãos.
Um grande abraço.